e trabalhar com canções de graves e agudos, e em movimento, e depois seguindo o movimento sonoro da melodia da canção. E tudo isso gera um monte de atividades diferentes que a gente consegue trabalhar. Depois, um quinto olhar possível de dar para esse conteúdo é o olhar da tradição, do treinamento auditivo e da teoria musical. Esse olhar que a gente sempre deu, que a gente conhece muito bem, que é o da formação tradicional. Então, esse olhar começa com o desenvolvimento da acuidade auditiva, perceber pequenas distâncias entre os sons, perceber intervalos, pensar sobre isso tudo, conceituar, né? Quando os alunos estão indo para a adolescência ou são adultos, tudo que a gente ensina, além de ter essa dimensão que é corporal, criativa, intuitiva, imaginativa, tem naturalmente a dimensão conceitual, né? Às vezes a gente critica a teoria, a dimensão conceitual, mas isso não significa que ela não deva existir. Não, ela existe. A crítica que se faz aqui é o fato de, na nossa formação, isso sempre ter sido a coisa mais importante de tudo. Você não sabia improvisar, não sabia tocar de ouvido, não sabia usar o som com criatividade, mas sabia teorizar. Isso não é bom. É isso, a crítica é quanto a isso, né? Depois, um outro olhar que se pode dar para esse mesmo conteúdo, que é a altura, é o olhar da apreciação, que pode ser feita de muitas formas, dos níveis mais elementares. Crianças pequenas conseguem perceber, por exemplo, variáveis de grave e agudo em músicas que sejam ouvidas e conseguem corporificar, conseguem realizar gráficos. Se o aluno é uma criança a partir de 10 anos, um adolescente, ele consegue literalmente apreciar esse parâmetro em músicas que você cuidadosamente escolha para que ele possa observar esse parâmetro em ação, né? E, nesse sentido, a música que eu citei logo no início, do Ligeti, é uma música muito interessante, porque ela tem uma predominância de sons agudos que fazem a atmosfera do espaço sideral. Outras músicas que existem predominam no espaço dos graves. E, então, você pode ter uma seleção dessas músicas em que os parâmetros estejam muito evidentes, né? Então, o que, que acontece aí? O aluno conhece novos compositores, conhece novas formas de usar os sons, vai entrar em contato com partituras. Tem uma partitura que eu uso bastante, do Schaeffer, que é a partitura de Snow Forms, uma partitura já para começo de conversa belíssima, e que essa questão dos sons que se movem se concretiza visualmente na frente do aluno. Então, esse conteúdo fica plenamente abraçado aí, né? E, por fim, o relaxamento, que conclui isso tudo, porque às vezes acontecem coisas intensas numa aula, e se você está, por exemplo, numa escola e o aluno vai ter outra aula na sequência, você precisa devolver esse aluno na condição mental ótima para ele continuar o processo daquele dia, né? E outra coisa importante que a gente falou sobre essas dimensões aí de elaborar projetos, elas não vão acontecer todas numa única aula. É por isso que o projeto se desenvolve ao longo de um tempo, para que você consiga explorar todas essas possibilidades a partir de um tema, né? Sim, isso é muito importante. E aí, a gente conversou essa semana, né, Inês, sobre essa live e a referência. E aí você me mandou um livro, né, um texto. Qual que é o nome mesmo daquele livro? Didática do ensino da arte. De quem?
Então, eu tô com ele aqui, mas eu ainda não estudei. Dá para eu mostrar, deixa eu mostrar. Dá para ver ou tá ao contrário? Tá ao contrário, né? Para mim tá ao Didática contrário. Didática do Ensino da Arte, de Miriam Celeste Martins, Giza Picossi e Maria Terezinha Teles Guerra, né? Esse é um livro que já tem alguns anos, ele chama o subtítulo A Língua do Mundo, Poetizar, Fruir e Conhecer. Esse livro é já antigo, é um livro que tem 20 anos, Não. mas, como tudo que é clássico, ele continua atual. A prova disso é que a gente continua escutando Mozart, Beethoven e Villa-Lobos, né? Oi, Ni, eu Então, uso esse aqui, ó. Você já viu esse? Metodologia do ensino da arte? também é da Miriam Celeste, né? Isso. Só que esse Sim, ela aqui, atualizou esse conteúdo. ele é de 2009. A Aham. segunda edição de 2009. Só que esse que você mandou, ele é mais legal porque ele dá mais exemplos de música do que esse, mas esse aqui é muito bom também. E aí eu Uhum. fiz umas anotações e aí eu queria que a gente comentasse, né, isso. Tudo bem? Sim, claro. Então, ó, ele começa falando assim, tem uma parte que eu achei muito interessante que ele fala assim: "O projeto é uma grande sinfonia na qual intervém a plural orquestra das nossas operações mentais." José Antônio Marina. Eu achei essa citação muito boa. A ideia de sinfonia, o que é uma sinfonia, né? É uma obra para uma grande orquestra. E na grande orquestra, aquelas individualidades que se encontram na orquestra, elas perdem um pouco, por quê? Porque elas se subordinam ao todo. Mas o todo é a concatenação desses indivíduos que sozinhos são geniais e que se juntam para fazer algo diferente. As propriedades do todo são diferentes das propriedades das partes, né? Então, essa é uma metáfora muito boa. E no projeto acontece a mesma coisa. Quando você não olha para um tema de um jeito único, mas de vários jeitos, você está tornando a sua forma de ensinar uma grande sinfonia, né? Ele fala muito no texto sobre ensinar por projetos ser uma atitude, é um princípio do professor. E aí ele segue falando assim, ó. Na palavra projeto está contida uma intencionalidade que ainda é um vir a ser. Algo que, como a arte, é um tal fazer que, enquanto faz, inventa o por fazer e o como fazer. Isso é muito verdade, né? Porque isso durante o projeto você vai aprendendo também como fazer ele. Você projeta ele antes, você pensa nele antes, mas durante o percurso também é passível de mudança, né? No momento inicial de um projeto, você faz aquela avaliação diagnóstica, né, que a Miriam Celeste chama de avaliação inicial. É uma espécie de sondagem. Você tem um tema que você deseja ensinar. Então, às vezes, até a partir da sua própria experiência pessoal e profissional, você vai pensando, fazendo aquele brainstorm. Ah, eu posso fazer isso, e posso fazer mais isso, e mais isso, e mais isso. Aí você olha alguns livros, olha alguns métodos, olha algumas coisas, e você vai tendo ali um repertório possível de atividades para desenvolver com esse tema, né? Depois, você tem um segundo momento, que a Miriam Celeste chamou de encaminhamento de ações. Trata-se de levantar as propostas possíveis, de avaliar, de replanejar e de escolher o que ela chama de bolso do colete, que é, na verdade, carta na manga. Quando você está trabalhando com um projeto, você vai para a sala de aula com o espírito do desbravador. Você não vai com a temática fechada. Essas são as atividades que eu vou desenvolver hoje. Não.
As atividades que você tem, elas estão lá, a postos, e podem até ser as atividades que serão desenvolvidas. Mas quando você joga o tema para um grupo de alunos, o que eles fazem, como eles reagem, o que eles dizem, podem levar o seu projeto para outros lugares não imaginados por você. Isso é Então, legal porque, assim, ó, eu vejo muito professor, porque eu gosto dessa coisa do projeto, acho que por dois motivos específicos. O primeiro é, eu vejo muito professor de música, que acha que dar aula de música, principalmente para educação infantil, é pegar um violão, tocar umas músicas e é isso a aula. E vamos lá, é isso. Você tem 30 minutos de aula, você vai usar 30 minutos para ficar sentado numa roda com as crianças tocando violão e cantando umas músicas. Eu já vi muito professor que faz isso. E segundo, eu já vi muito professor que ele dá aulas aleatórias, uma coisa não amarra na outra. Hoje é uma coisa, na semana que vem é outra, e às vezes o professor pensa no que ele vai fazer no dia, na hora, assim. Não que isso seja completamente ruim, às vezes é bom, mas às vezes não, né? E aí essa coisa do projeto, ele... O que você está falando é que o aluno precisa ter referências para ele criar sentido para o que ele está aprendendo. Sim. E o sentido é porque ele consegue incorporar, por exemplo, uma experiência nova que você está propondo para ele viver naquela aula, a uma outra experiência que ele já viveu. Então, ele estabelece uma relação concreta com uma coisa anteriormente vivida. Então, aquilo faz sentido. Esse problema do sentido é muito importante e é talvez o que mais ganhe quando a gente aplica a pedagogia de projeto, porque você nunca tem algo desvinculado. Você sempre tem as atividades propostas contextualizadas, né? E fazendo sentido para o aluno. É por essa razão que as intervenções do aluno são importantes, porque quando ele intervém com alguma coisa que ele conseguiu concluir e que fez pleno sentido para ele, a partir de algo que você havia proposto. Então, aí é que o seu projeto fica interessante, porque essa interação sua com o aluno passa a ser uma interação dialética. Você fala, ele fala, estabelece uma nova síntese, a partir disso você fala de novo, ele fala de novo, estabelece uma nova síntese. Então, a ideia do projeto é a ideia de aula aberta, né? Muitas pessoas têm um pouco de medo dessa abertura, porque o que significa dizer que é uma espécie de aula aberta? Você vai entrar na aula sem ter o pleno domínio do que vai acontecer. Você não tem pleno domínio do que vai acontecer. Você vai navegar. E você pode ser colocado em situações de ter que dizer, desculpa, eu não sei, eu não pesquisei isso antes, mas eu vou olhar, vou ver para você e nós vamos discutir, né? E o professor tem medo desse momento de ter que dizer que não sabe alguma coisa, porque ele é o cara que deve saber das coisas. Isso é paradigmático, né? Então, uma palavra muito importante que a Miriam Celeste propõe é a palavra replanejamento. Você tem um planejamento. Você tem um planejamento para acontecer no tempo de duração daquele projeto, que seja um mês. Mas a cada dia, a partir do que aconteceu, você precisa replanejar. Porque o planejamento é uma estrutura viva, é uma estrutura aberta, é uma estrutura permeada pela participação de todos que estão no projeto. Senão, não é um projeto, né? Sim. Esses dias eu estava lendo John Dewey e aí tem uma frase que ele falou que eu achei incrível, que é: o real conhecimento vem de uma necessidade. Enquanto a gente ficar fazendo coisas aleatórias, né, talvez isso não crie essa liga, esse sentido que você estava falando. E aí eu achei legal, porque quem falava sobre exatamente isso que você acabou de falar é o Paul Reuters.
um dos princípios do Reuter dizia ensinar para o aluno o que ele quer aprender. Só que você precisa descobrir o que ele quer aprender. Então, não é você que vai chegar com a proposta, bem, hoje vamos aprender a ser mínima. Não. Você vai chegar aberto e você vai chegar para perceber, a partir de algo que você coloca, as reações do aluno. A Miriam Celeste também fala sobre esse processo de intervenção. É uma intervenção. Você chega num lugar para dar aula, para aluno que você nunca viu, um ambiente que você não conhece ainda bem, não sabe o que vai ser. Então, para descobrir o que fazer, você pode fazer uma intervenção. Né? Sim. Uma intervenção é uma ação. Eu dou um exemplo. Pegar esses alunos que você mal conhece e dar uma volta pela escola para fazer uma coleta de som. Voltar para a sala de aula e comentar, e cada aluno vai dizer ou se quiserem, vão dizer qual foi o som mais interessante encontrado nesse passeio. Então, esse não é ainda o seu conteúdo, ele é uma intervenção, porque a partir dos alunos que mais participarem, que mais falarem, que mais se expuserem, você começa a conhecer a turma, né? Então, é uma atividade interessante para trazer a turma e para descobrir, finalmente, o que os alunos querem aprender, o que eles podem aprender, e até mesmo descobrir necessidades, diagnosticar necessidades. Às vezes, a gente tem necessidades inconscientes. Muitas vezes, a gente está precisando de uma coisa e não sabe que está precisando dessa coisa. Né? É verdade. Então, a Miriam Celeste fala dessa questão da intervenção de forma magistral naquele material feito para o Estado de São Paulo, né? Que é Arte, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. É um projeto para a escola pública em que ela se baseia nas ideias de Deleuze e que vai trazer com clareza essa ideia da intervenção. Acho que quem deu aula para a rede pode ter tido acesso a esse material, que é super interessante. E legal lembrar assim, né, gente? Tudo que a gente está falando aqui, muita gente, eu tenho certeza que vai falar assim, e como é que eu faço isso na educação à distância? Pô, se você monta um projeto, pega tudo isso que a Eni está falando e monta um projeto para sua turma à distância, que nem, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fiz com a minha turma de 5º ano um projeto de rádio. Foi um projeto que durou o ano inteiro. E aí eu tava contando desse projeto numa roda e tal, e aí depois uma professora amiga minha me chamou e falou, Nath, eu queria fazer esse projeto com os meus alunos de 5º ano, né? Também, e 6º, até mais, só que à distância e tal, e a gente começou a conversar. Ela falou assim, só que aí eu vou ter uma live com eles. Eu falei assim, por que você não faz, né? Teve esse projeto de rádio, mas você pode fazer um projeto de podcast à distância, principalmente com o Fundamental 2, dá super certo. Eu fiz com alunos de 10 anos, eles precisam de mais assistência, mas com crianças de mais velhas, você pode até dar menos assistência, é super legal. E aí eu segui todos esses passos, né, que você passou aí, o tema era rádio, o que eu posso fazer de escuta, de apreciação, de teoria, né? O que dá pra gente falar? Eu falei de jingle, de vinheta, a diferença, a gente criou uma vinheta e um jingle em sala de aula. E aí eu tava falando pra ela, que é bem isso que você falou. Fazer essa sondagem, porque a gente já chega com essa ideia de falar assim, beleza, o projeto é rádio, gente, rádio é isso, vamos lá, e já começar a falar e tal. E aí eu falei, por que você não usa pelo menos a primeira live que você vai fazer com os seus alunos para descobrir o que eles sabem sobre rádio?
né? Uhum. Conversa com eles, vê o que eles sabem sobre rádio, vê se eles já conhecem, se eles ouvem. Se você quiser fazer sobre podcast, pergunta se eles ouvem podcast, qual podcast eles ouvem, e aí você já descobre se a criança, né, se o seu aluno ele sabe alguma coisa, você já pode partir disso, ou se ele não sabe nada e você vai ter que fazer uma coisa bem mais pontual. E aí, por exemplo, além dessas coisas que você passou, uma dessas coisas desse livro que é bem legal é que ele fala assim, né? O projeto ele tem o objeto de estudo, que no meu caso foi o rádio, uma sequência de situações de aprendizagem, e aí entra o papel do educador, né? A gente tem que criar situações de aprendizagem. As atividades, as experiências que a gente proporciona são essas situações de aprendizagem. E aí depois a utilização de códigos da linguagem, porque às vezes eu pelo menos sofro com isso, eu não sei você, mas às vezes eu me empolgo tanto, e aí eu quero colocar o teatro, eu quero colocar as artes visuais, eu quero, né? E aí eu coloco pouca coisa de música mesmo, eu falo, putz, espera, volta. E aí você volta para aquela coisa da teoria e tudo mais. E a quarta coisa que ela fala no texto é que o projeto ele tem que ter o ato de desvelar, de ampliar. E aí você desenvolve habilidades, né? Que é escolher, propor, opinar, discutir, decidir e avaliar. E isso você desenvolve nos alunos, que nem nesse projeto, eles estavam divididos em grupos na sala de aula. E aí eles tinham que cada grupo tinha que criar sua própria rádio com seu estilo de música. E aí teve aluno que escolheu rock, teve aluno que escolheu pop. E aí tá, beleza, você escolheu pop internacional, mas você sabe a história do pop internacional? Quem são os principais nomes do pop internacional? Não é o Justin Bieber, você sabe quem foi Michael Jackson? E aí você pode, né, ampliar, que é bem isso, você amplia o repertório da criança, do adolescente. E é bem isso que você está falando. Uma coisa importante nessa discussão toda, e que é quase que tido como um princípio, é partir do conhecimento do aluno. O que é partir do conhecimento do aluno? Né? Alguns talvez pensem que partir do conhecimento do aluno é abordar na sua aula, como forma de conteúdo, conhecimento do aluno. Talvez não seja isso, porque se ele já passa o dia todo ouvindo pop, ouvindo hip hop, talvez você não precise fazer mais pop, mais hip hop na sua aula. Mas você tem que admitir que o conhecimento do aluno existe. Essa é a questão. Você Sim. não pode desvalorizar o conhecimento do aluno. E talvez até essa intervenção sobre a qual a gente estava falando possa ser feita a partir de manifestações que venham desse conhecimento do aluno. E aí você entra num ambiente ancorado em alguma coisa que faz sentido para esse aluno, para esse grupo de alunos. Né? E a coisa flui muito rápido. Uma turma minha aqui na ONG, crianças de 8 a 10 anos, chegaram primeira aula. Aí eu fui perguntando para eles que música eles ouviam, eles foram falando, e chegou uma menina que já pela voz, ela era muito musical, e eu falei, você tem uma voz bonita, parece que você canta. Quer cantar alguma coisa para nós? E ela levantou e começou a cantar bem um estilo DJ W Brasil. E os outros já começaram a fazer lá um ostinato, escalando o dedo, batendo aqui e ali. Aquilo virou um ritmo, aquilo já foi crescendo. Naquela aula já estava todo mundo cantando, eu já peguei a letra na internet, todo mundo cantando. E dali eles entraram no meio do caminho, essa turma entrou no meio do semestre. E já tinha uma apresentação, dali 2 semanas. Na aula seguinte, a gente botou instrumentos nesse W Brasil, criou a coreografia, e alunos que eu conhecia há 2 semanas, por causa da motivação que eles tiveram de trabalhar com algo que vinha do ambiente deles, se apresentaram no palco. Então,
Isso é muito legal. Isso é muito mais rápido do que qualquer coisa que eu poderia pensar na minha casa. Vou trabalhar com a experiência do aluno. Não, a questão é estar ligado para perceber a demanda do aluno, né? E aí, se você pensar, né, por exemplo, a gente está na pandemia, ninguém está saindo de casa. Que projeto eu posso fazer, musicalmente falando, para usar essa experiência do aluno dentro de casa hoje? Né? Será que eu posso recolher sons de casa? Será que eu posso recolher sons do ambiente? Imagina se a gente conseguir fazer com que o aluno grave os panelaços. Poxa, a gente só vai ter esse som agora, né? Depois que acabar, talvez nem tenha todo dia às 8 horas da noite um panelaço. Que outros sons da pandemia que a gente tem para gravar? Como a gente pode usar a tecnologia a nosso favor dentro do que a gente tem hoje, dentro dessa pandemia, dentro de casa, né? Como a gente pode fazer um projeto que tenha até um produto final ou não, mas que valorize o que a gente está vivendo hoje dentro das possibilidades que a gente tem hoje, né? Eu acho que é ilimitado. Aliás, eu acho que não é nem imaginável, a priori, tudo que pode ser feito. Nós estamos engatinhando, estamos começando a fazer, né? Uma coisa que eu percebo que acaba determinando muito as possibilidades são as condições técnicas, principalmente dependendo do ambiente onde você está. Por exemplo, na ONG onde eu estou, de 120 crianças que são minhas alunas, apenas 12 fizeram alguma tarefa das que foram enviadas nas últimas 6 semanas. Pelas mais variadas razões, quase todas tecnológicas. O celular da mãe quebrou ou foi roubado, a internet da casa falhou, tem muitas condições técnicas que impedem a gente de democratizar essas práticas, sabe? Acho que a gente tem um território aí a percorrer. Agora, e eu estou sempre falando na perspectiva desse aluno que é o aluno menos privilegiado. Claro que eu vou falar na perspectiva do aluno das grandes escolas, ele não tem esse problema. Aliás, ele pode ter condições técnicas melhores do que as minhas, né? Hoje mesmo eu dei uma aula para as crianças da ONG, as turmas têm 25 alunos. Em cada turma não tinha mais de 8 crianças. Agora, para eu conseguir fazer a aula que eu queria de acordo, eu já tinha que ter 3 aparelhos funcionando bem na minha casa. Um laptop, onde eu entrava com eles no Skype, o celular, por onde eu podia baixar tudo que eu queria do YouTube, os áudios e tudo mais, e o aparelho de som, porque não adiantaria eu enviar os links das crianças, pelos problemas já citados, de internet, de falta de condição e tal. Então, eu tinha que criar aqui na minha casa a condição deles ouvirem a música na casa deles. E para isso, eu precisei de 3 aparelhos, né? Então, no momento, a gente tem esses impedimentos tecnológicos. Agora, as possibilidades do que se pode fazer à distância são enormes, são imensas. Eu estou começando a descobrir. E quanto mais a gente tiver condições técnicas, mais isso vai crescer. Bastante. Eu estava lendo aqui nas minhas anotações. Caiu o papel aqui. Uma coisa bem legal também. A Eni, então, só para retomar essa parte, a gente estava usando um livro como referência dessa conversa de hoje. Ele se chama Didática do Ensino da Arte, né, Eni? Vou mostrar de novo. Está ao contrário, mas dá para ver. Didática do Ensino da Arte. A língua do mundo. Poetizar, fruir, conhecer arte.
A Como eu gente disse está para usando esse vocês, livro é como um livro referência da que conversa. E aí, o legal desse livro é que no texto que a gente está usando, lá na parte que a gente está usando, ele fala do Pablo Picasso, de quando ele recebeu a encomenda do Guernica, né? E como isso virou um projeto para ele, para o Pablo Picasso. Né? E aí tem uma fala do Pablo Picasso que eu achei muito legal, que a gente transpõe para a parte de projetos que eu queria ler aqui, em licença, posso? claro, É assim, ó. Picasso disse: uma pintura não é decidida de antemão. Enquanto se está fazendo, muda, como mudam os pensamentos de cada um. E aí a gente volta um pouquinho no que a Annie estava falando sobre o projeto não ser linear, sobre o processo criativo não ser linear. Da gente poder montar um projeto e ele se enveredar por outros caminhos durante, né? E eu falo isso, eu tô reforçando essa ideia, Annie, porque isso para mim é um uau, a gente pode fazer isso, a gente não precisa ter tudo planejado, aula a aula, o tempo inteiro. A gente pode replanejar no meio e isso é ótimo, né? Porque, sério, eu tinha muito essa coisa de, putz, tem que ter tudo planejado, todas as aulas, todas as atividades, durante tanto tempo. E aí depois, lendo isso, eu falei, poxa, não, né? Que legal, a gente pode replanejar as coisas. Isso é muito importante. você pode entrar na chuva para se molhar. Agora, isso é uma atitude diametralmente oposta da nossa formação, né? Toda a nossa formação ainda é regida pelo paradigma mecanicista, cartesiano. Então, o professor é o detentor do conhecimento, né? Ele não está ali para aprender com o aluno, como diz o Paulo Freire, ele está ali para transmitir um conhecimento que é só dele, né? Então, isso dá muito medo de não ter as respostas. Mas acho que essa busca da gente está nos libertando disso, é algo muito libertador. Sim. Quem não leu esse livro, leia. Inclusive, podemos mandar o PDF, né, Ini? É, não saber. Lembrando que quem está aqui e quiser mandar perguntas, é uma live interativa. Então, se você mandar perguntas aqui, a gente responde. Aqui a Eni responde, é só você perguntar. Se você tiver alguma dúvida sobre projetos e tal. Eni, você está desenvolvendo algum projeto agora? Eu tô, então, como eu já disse na semana passada, estou transformando toda a minha atuação com os bebês, todo o meu curso em projetos, né? Porque os serezinhos mais transgressores que eu já encontrei para dar aula são os bebês abaixo de 3 anos. Eles não estão especialmente plugados nas convenções, né? Um bebê, ele só reage quando ele quer, e ele só faz o que ele quer. Então, de uns 10, 12 anos para cá, que eu comecei a atuar mais com bebês, é que eu percebi que eu tinha que ter pelo menos um tema para onde eu pudesse voltar cada vez que o bebê acabasse com a minha aula, por exemplo, acabasse com o meu planejamento. Então, o que eu estou fazendo agora é transformar toda a programação dos bebês em projetos, toda ela, né? Com base naquele outro slide que a gente viu na semana passada, também dessas diferentes dimensões que você pode praticar para ensinar para os bebês, né? Ah, então, Eu a vi Ana um fez monte uma de pergunta gente boa. entrando aí, vi Essa várias pergunta. declarações de amor aí das pessoas queridas que estão entrando, vi vários coraçõezinhos, é que não dá para falar com os colegas e ao mesmo tempo falar para todo mundo, mas estou muito feliz de ver vocês aqui, tá? Eni, a Nar perguntou assim: como lidar com as professoras auxiliares que falam? De novo esse tema? Então, só para usar a palavra que eu tanto gosto, esse conflito é paradigmático, né? Porque você
pode chegar na sua aula de música com um paradigma renovador, multidimensional, aberto, obra aberta, mas isso não está ainda na cabeça da professora de sala, provavelmente, que foi formada naquela formação técnica, distanciada da prática. Então, ela fica sem parâmetros para entender o que você exatamente está fazendo. Então, se um dia você cantou a canção e trabalhou certos movimentos que vão evidenciar grave e agudo, e o outro dia você vai cantar a mesma canção, mas dessa vez não só vai trabalhar o movimento, mas as crianças vão fazer tracinhos, o que já é um passo bastante importante de evolução no ensino da música. Talvez ela não entenda isso, né? Talvez ela veja como uma repetição. Ou se num dia você estava trabalhando com a dificuldade de memorização da canção, da letra, apropriação da música pela criança, e no dia seguinte você começa de novo para aproveitar aquela canção e desenvolver conteúdos específicos, ela pode entender isso como uma repetição, né? Porque isso é uma corrida que esse paradigma propõe, uma corrida contra si mesmo. A pessoa tem que estar sempre se superando, tem que estar sempre, como diria minha mãe, correndo para tirar o pai da forca. Então, é uma competição, não é o espírito da vivência, né? Então, quando você chega num lugar em que você vai trabalhar com as professoras de sala, as professoras generalistas, a primeira questão é abrir o diálogo com elas, trazê-las para perto da história, conversar para que elas possam entender qual é o trajeto que você está tentando fazer. E aí elas vão se aproximar e vão, em muitos casos, se tornar grandes auxiliares até da sua aula, né? Mas isso tudo, aqui eu diria que nós não estamos falando de nenhuma coisa fácil. Nada do que nós estamos falando é fácil, porque educar não é fácil. Quem tem filho sabe disso, não é fácil. Todo dia você fala a mesma coisa pacientemente, você não pode estrangular o filho que está todo dia fazendo aquela coisa que não é para ser feita. Assim também são os alunos, né? É a mesma coisa. Eu acho que tem muita coisa do discurso também, né? Se ela falar de novo assim, de novo esse tema, tem que ter muito na ponta da língua o porquê de novo, quais são as habilidades, quais são os objetivos, quais são as competências, o que que você quer com aquela aula, por que você está repetindo aquela atividade, né? Uma coisa que eu faço que sempre dá certo, e aí eu aprendi com a Eni que eu acho incrível, eu achei isso maravilhoso. Por exemplo, a minha educação infantil, quando eu vou fazer o relaxamento, uma vez eu aprendi isso com você, Ni. A gente coloca as crianças sentadinhas, deitadinhas, né? Apaga a luz, coloca a música. E aí a gente vai tocar na cabecinha, tocar aqui, né? Eu sempre faço isso. Porque quando foi comigo foi genial. Eu falei, gente, todo mundo tem que passar por isso. Eu acho maravilhoso. E aí, uma coisa que eu passei a fazer é fazer isso nas professoras. E aí, assim, ó, e aí eu explico, eu vou fazer em você para você me ajudar a fazer nos alunos, porque também às vezes não dá tempo de fazer em 20 alunos, 25 alunos antes de acabar a aula, senão você perde só uns 15 minutos fazendo isso. Às vezes tem que perder mesmo, mas enfim. E aí, às vezes, eu faço nas auxiliares, ó, deita, fecha o olhinho, e aí eu acho engraçado, e aí eu faço nelas, né? Eu encosto aqui, eu falo, é aqui, aqui, aqui e tal. E aí eu acho engraçado. Isso é muito importante, porque o toque, e aí você encostou nelas de alguma forma, o toque, ele é o próprio afeto. A maneira como você experimenta o afeto é por meio do toque, né? Então, pesquisas comprovam, por exemplo, que um recém-nascido que esteja privado, por exemplo, de alimentação, ele sobrevive mais tempo sem alimentação do que sem o toque, do que sem a sensação do acolhimento, que é sentida pela pele como um órgão mais importante do corpo. Então, voltando à questão dos paradigmas, o corpo da pessoa está fora da educação. Imagina o corpo dessa educadora.
fez talvez magistério, fez talvez pedagogia, a gente conhece esses cursos, a gente sabe o quanto o corpo está fora. E, de repente, você cria uma atmosfera, você cria um ritual e você toca na cabeça dessa pessoa. Isso é fantástico, né? Só contando uma história minha da Cruzada para a Infância, eu entrei lá para dar aula de música para criança, em 4 creches, em cada creche tinha pelo menos 5 ou 6 grupos de criança, trabalho colossal. E as educadoras, muito, assim, algumas nem tinham curso superior, tinham só o magistério, né? E não saíam praticamente da Zona Leste, elas moravam longe, depois de Guaianazes, depois de São Mateus, e o lugar mais perto assim da cidade que elas chegavam era a creche do Tatuapé, da Vila Carrão e da Penha. E eu percebendo, quando tentei ensinar para elas as canções de tocar, para cantar para as crianças da creche, para todas elas, de 0 a 5 anos, elas cantavam sem nenhum engajamento afetivo, nenhum vínculo. Então, eu comecei a criar momentos de cantar para elas, das professoras, né, com a autorização delas. Pegando 15 minutos do almoço delas, eu criei uma coisa que chamava Minutos Musicais com as ADIs. Então, eu cantava para elas, como se elas fossem bebês, as canções de tocar, de pegar mesmo no corpinho, com movimentos de massagem, na cabeça, onde fosse. E cada dia inventava uma coisa que coubesse naqueles 15 minutos. Bom, aí como muitas vezes acontece no Brasil, o projeto de música na Cruzada para a Infância acabou, e antes que acabasse, eu fui me despedir das professoras e com uma pergunta. Eu falei, eu gostaria de saber de vocês o que foi mais marcante para vocês desses 2 anos que nós ficamos juntas. E elas disseram, uma se lembrou da beleza do movimento das mãos, numa atividade de criação de movimentos que a gente tinha feito em roda, com música, e a outra se lembrou da emoção que ela sentiu quando eu toquei na cabeça dela. Entre outras coisas assim, foi isso que elas disseram que foi mais marcante de tudo, né? Então, essa questão da sensibilização, da relação entre as pessoas, de entender que são seres humanos antes de serem professores das crianças, isso é muito importante. Conversar com essas pessoas, explicar o que você quer, tratá-las como seres humanos, sensibilizar, né? A nossa ação não é só para as crianças, é para os pais das crianças, é para tentar levar um pouco de consciência para esse ambiente, para que a música continue existindo também lá no contexto doméstico, não só naquele breve momento de 1 hora semanal da aula de música, faz parte da nossa ação, né? Esse processo de conscientizar. É fácil? Não, não é fácil. Assim como também não é fácil dar aula do jeito que está. Então, difícil por difícil, eu escolho o caminho do contato com as pessoas. Ai, como eu te amo, Anissa, maravilhosa! O nosso tempo tá acabando. Eu acho que essa fala foi incrível, assim, foi, ó, fechamos com chave de ouro depois dessa fala. Foi, assim, realmente, ó, sem palavras. Bom, você gostaria de se despedir, então? Gostaria de me despedir provisoriamente, tudo é provisório, vamos fazer outras lives sobre coisas que vocês talvez queiram discutir, é só falar para a Nath e a gente discute. A gente dá Lembrando, me segue lá, @Natália Trovão com TH, segue a Eni também, e aí pode mandar no direct que a gente fala aqui, tá bom? É isso aí.
Obrigadíssimo, toda essa gente maravilhosa que esteve aqui me prestigiando. Sim, a live vai ficar salva, tá bom? Pode ficar tranquilo que a live vai ficar salva. Um beijo, tchau, Grande beijo, tchau para vocês, obrigado, até semana que vem. até. Tchau, gente!